estamos aqui de volta com a nossa aula do Gabarito-Enem de inglês. Como vocês sabem, eu sou a professora Patrícia e estou aqui com vocês para a gente dar uma andadinha pelo inglês, né? E hoje a gente estuda uma coisa muito importante, que são os verbos modais, né? Eu falei para vocês, nas nossas últimas aulas sobre tempos verbais, eu falei para vocês que existe o verbo to be, que é o cara, os outros verbos, e aí eu falei que existem os verbos modais. E aí eu falei, cara, se vocês acham que o verbo to be é o cara, porque eu falei que isso é a única coisa que dava na música, os verbos modais, eles são mais do que o cara. Os verbos modais, assim, eles são extremamente importantes e eles têm características muito próprias. A gente vai ver isso ao decorrer dessa aula de hoje, tá? Mas para começar, fiquei loucamente tentando achar uma música que se colocasse nesse momento. Na realidade, uma música não, várias, né? Porque eu sempre trago mais de uma. O que acontece é que eu tinha uma musiquinha assim que aparecia um Ken, eu tinha uma musiquinha que aparecia um Will, mas eu não tinha uma música rica. E aí estou eu, indo para o trabalho na semana passada, quando eu começo a ouvir essa música. E aí eu, caraca! Perfeito, perfeito. E aí, para não esquecer, eu fiquei cantando a música o dia inteiro. Né? E aí, assim, ninguém mais aguentava, que toda hora eu começava a cantar um pedacinho. Então, assim, a gente tem vários exemplos de verbos modais. A gente tem exemplos do mesmo verbo modal em diferentes ideias. Então, assim, essa música é muito rica, né? Mas também o George Michael, né? A gente vai fazer o quê? Então, George Michael com Heal the Pain. How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain that you're feeling inside. Wherever you want me, you know that I will be waiting for the day that you say you'll be mine. He must have really hurt you to make you say the things that you do. He must have really hurt you to make those pretty eyes look so blue. He must have known that he could, that you'd never leave him. Now you can see my love is good and that I'm not him. Vamos lá, tem muito exemplo de verbo modal. Vou marcar pra vocês, ó. Can, aí depois can de novo. Will aqui de novo, que a gente viu que a gente pode usar will assim. Must. Depois a gente vem o must de novo com o could e o can na negativa. Então a gente tem vários exemplos aqui, né? E o que é legal pra caramba. Vamos lá. How can I help you? Como eu posso te ajudar? Please let me try to. Por favor, me deixa tentar. I can heal the pain that you're feeling inside. Eu tenho a habilidade de curar a dor que você está sentindo dentro de você. Whenever you want me, ou seja, qualquer momento que você precise de mim, que você me queira, you know that I will be waiting for the day that you say you'll be mine. Você sabe que eu posso ser, você sabe que eu estarei esperando pelo dia, ó, o will com futuro, que você diga que você será minha. Aí já é o will, tanto com futuro, mas uma ideia de promessa. Eu serei sua pela eternidade. E aí começa, he must have really hurt you. Então ele deve ter realmente te machucado. Esse must ali tá uma ideia de dedução lógica. Cara, ela teve um relacionamento anterior e hoje em dia ela não entra de jeito nenhum em um relacionamento, porque o cara anterior deve ter realmente machucado ela. To make you say the things that you do. Então, ele deve ter te machucado muito para fazer com que você fale essas coisas que você fala. Ele deve ter te machucado muito para fazer esses seus olhos lindos, olhos bonitos, parecerem tão azuis. Esse azuis aqui não é o de cor, é o azul do sentido de blue, que você tá triste. Por isso que as músicas blues, I've got the blues, que significa eu tô para baixo. He must have known that he could, that you would never leave him. Ele deve ter sabido, essa é a ideia mesmo, tá? Porque eu tô falando do passado, tô fazendo uma dedução lógica com relação ao passado. Ele deveria ter sabido que ele poderia, que você nunca o deixaria. Ou seja, ele fez tudo aquilo porque ele sabia que ele podia fazer, porque você não ia deixar ele. Tu amava ele, precisava de alguém, estava sofrendo algum momento na vida, precisava dele. E agora você não consegue, você não tem a habilidade de ver que meu amor é bom e que eu não sou ele. Então, assim, a gente numa música do George Michael, numa música só, e tem mais exemplos na música, tá? Eu separei esses daqui que são as estrofes que tem mais.
É muito, muito verbo modal. E aí o que acontece? O que são esses verbos modais? Né? Vou dar uma agora de Glow Repórter. Né? O que são, aonde vivem e o que fazem os verbos modais. Essa é mais ou menos a ideia. Que são, para que servem, de onde vêm. Primeiro, o que são esses verbos modais? Eles são verbos que dão uma certa característica, ou seja, uma certa modalidade ao verbo que eles acompanham. Como assim? Eu tenho aqui um verbo principal, que é esse verbo que ele acompanha. O verbo principal é dance, para todos eles, tá? Então, eu tenho he can dance, he must dance, he will dance, he should dance. Todos esses verbos aqui do dance são acompanhados por um verbo modal. E cada um desses verbos modais, ele está expressando uma característica. Ele está fazendo uma modalidade, alguma tendência no verbo principal. Como assim? E eu ainda tenho assim, o verbo can são várias tendências, o verbo must também. Mas vamos fazer no básico. Ele pode dançar. Então aqui a gente tem uma ideia de possibilidade ou de habilidade. Aí, he must dance. Eu estou falando de extrema necessidade. He will dance. Eu estou falando de futuro. Esse futuro pode ser também na questão de promessa. Por exemplo, eu vou limpar a casa para você. E aí, por exemplo, ele vai dançar, não se preocupe. Então, é uma promessa que eu estou fazendo. E should dance, que é uma ideia de conselho. Ele deveria dançar. Então, assim, usando o mesmo verbo principal que é dance, dançar, eu fiz várias combinações com os verbos modais para fazer com que eles dessem uma característica diferente ao verbo dance. Não é questão, por exemplo, quando eu falo he can dance, ele sabe dançar, ele pode dançar. Eu pergunto para vocês, ele dança? Não necessariamente. Ele dança no sentido de hábito? Não necessariamente. Ele sabe dançar, mas ele não dança. É igual uma pessoa que tirou carteira, sabe dirigir, mas não dirige porque não tem carro. Tá? Então, assim, ela sabe, mas ela não dança. Aqui, eu não posso afirmar que ele dance como hábito, mas eu posso afirmar que ele sabe dançar. Beleza? Então, essa é a primeira característica de todos os verbos modais. Todos eles vão expressar uma modalidade no verbo principal, o verbo que eles seguem. A outra característica que faz com que um verbo seja modal é essa aqui. Eles têm a mesma forma para todas as pessoas. Enquanto, por exemplo, quando a gente fala do verbo to be, presente, passado, nós temos presente com 3 formas, am, is, are, passado com 2 formas, was, were. Se a gente fala de qualquer verbo no presente, que não seja verbo modal, qualquer verbo no presente, nós temos pelo menos 2 formas, que são as formas das terceiras pessoas do singular, que é aquelas que tem o Szinho no final, aquela mudança do S, e a gente tem as outras formas, que são sem o S. Já o passado não, é a mesma forma para todos, mas, por exemplo, a gente tem o verbo que muda, né? A gente tem um verbo que é regular, outro é irregular. O verbo modal não muda de pessoa para pessoa. Como assim? Eu aqui, ó, coloquei o mesmo verbo que é correr, o verbo principal. E eu estou usando o verbo modal can. E esse can, ele não apresenta de maneira alguma a diferença entre o I, entre o he, que é a terceira pessoa do singular, e entre you. Eu posso usar tranquilamente, assim como eu posso usar, por exemplo, Sofia can run. Não vai mudar. É o can para todo mundo, é o will para todo mundo, é o should para todo mundo e assim vai. E a terceira característica que faz com que os verbos modais sejam os caras, né? Aqui eu já tenho uma característica que não tem no verbo to be, por exemplo, né? A terceira característica é que o verbo modal não precisa de auxiliar. Na realidade, ele nunca usará. Não tem auxiliar para o verbo modal. E aí o que acontece? Todos eles são completamente independentes, não utilizando qualquer tipo de auxiliar. Eu botei aqui, ó, afirmativa, que normalmente já é uma afirmativa que a gente não usa o auxiliar, né? Quando a gente fala de do, does, did, que são esses auxiliares. Então, you should study. Você deve estudar. Negativa, olha o que eu fiz. Eu juntei o should com o not. E aí formou shouldn't. You shouldn't study. Você não deveria estudar. Quem dá esse conselho eu não sei. Vai que. E pergunta, olha o que eu fiz. A minha afirmativa estava assim.
Eu fiz a mesma coisa que eu faço com o verbo to be. Eu troquei de lugar o meu verbo modal com o meu sujeito. Então ficou should you study? Então o que acontece? Essas três características, elas vão estar presentes em todos os verbos modais. Todos. Existem os chamados verbos semimodais, que a gente vai ver um deles hoje, porque ele é importante principalmente quando a gente está fazendo a diferença do must. Ele é semimodal porque alguma dessa característica que ele não segue. Ou ele só segue uma, ou ele segue duas, mas ele não segue as três. Então, assim, para ser modal, ele tem que ter essas três características. Já os semimodais podem ser só essa com essa com essa, e são combinações, tá? Hoje a gente vai estudar só um deles. Vamos começar porque a lista é grande, a gente tem bastante verbo modal e cada um tem uma característica importante. E dependendo do contexto, eu tenho uma ideia diferenciada. Beleza? Vamos começar com Ken, que é o mais famoso de todos, né? O Ken, muitas vezes, quando a gente fala, é o marido da Barbie. Não. Né? E aí, assim, essa piada sempre rola na sala de aula. Graças a Deus que a gente não tá na sala de aula. Então, eu nem precisava ter falado, não é verdade? Pra que eu falei? Mas voltando ao assunto. O Ken. Se vocês podem perceber aqui, eu botei várias frases separadas. Por quê? Em cada uma dessas situações, o Ken tem uma ideia. Vamos lá, começando ali pelo começo. He can do the test alone. Eu tenho duas possibilidades que eu posso falar dessa aqui. Né? Eu tô falando de uma possibilidade mesmo, então é possível, possibilidade. É possível que ele faça o teste sozinho. Na realidade, eu posso até levar em consideração uma terceira ideia aqui, se eu tiver um contexto. Então, por exemplo, olha, ele pode fazer o teste sozinho ou ele pode fazer o teste na turma. Ele escolhe. Outra coisa, questão de permissão. Ele pode fazer o teste sozinho, eu deixo. Permissão. E a terceira, que é uma terceira que eu junto com essa daqui, que seria a questão da habilidade. Aqui seria uma habilidade mental, ou seja, ele pode fazer o teste sozinho, não tem problema, ele consegue. Ele tem essa habilidade. Ou uma habilidade física. Como assim? I can swim very fast, ou seja, eu posso, eu sei, eu tenho a habilidade de nadar muito rápido. A gente vai ver no próximo slide que era uma coisa do passado isso, tá? Hoje em dia eu nado, mas assim, morro um pouquinho, tá? Não é tão rápido assim. Então a gente tem as três primeiras situações aqui que vão se repetir em alguma situação aqui. Por exemplo, she can go to the beach by bus. Eu tenho duas possibilidades. Aqui, questão de habilidade é sacanagem, né? Porra, mulher tem habilidade de pegar um ônibus. Dependendo do lugar, é uma habilidade mesmo. Mas, levando em consideração isso aqui, eu posso ter a ideia da possibilidade. Ela pode ir de ônibus pra praia, ou ela pode ir de metrô, dependendo da praia, ela pode ir de bicicleta, vai que ela mora pertinho, ela pode ir andando. Então, eu tô falando de possibilidade. E outra é questão de permissão. Não, a minha filha pode ir de ônibus pra praia. Eu deixo, eu dou essa permissão. Então, essas duas ideias aqui também estão inclusas. Então, gente, é tudo o contexto. Eu não tenho como chegar a falar pra você assim, não é esse. Se eu não tiver um contexto, ó, essa primeira pode ser 3, essa segunda aqui pode ser 2. Podem ser 2. Ah, whatever. Aí a gente vai pra essa situação aqui. Nessa situação, eu tenho duas possibilidades. Can you open the door? Ou seja, você pode abrir a porta? Não é que eu esteja perguntando se você tem habilidade. Lembra que isso pode ser uma pergunta, por exemplo. Eu posso fazer assim, can you speak Chinese? Você pode falar japonês? Você sabe falar japonês? Estou falando de habilidade, tá? Mas aqui, por exemplo, can you open the door não é uma habilidade, é um pedido. Tipo, você pode abrir a porta pra mim, por favor? Já quando eu mudei isso aqui, eu botei can I go home now? Ou seja, eu posso ir pra casa agora? Já é uma questão de permissão. Aquele bem clássico de todo curso de inglês. Can I go to the bathroom?
né? Então, quando você fala can I go to the bathroom, você está pedindo permissão para ir no banheiro. Eu não estou falando, por exemplo, eu posso ir no banheiro? Tipo, não vou deixar você ir no banheiro, você não tem a... Não vou fazer isso por você. Não, calma. Estou pedindo permissão. E não é questão de habilidade também. Eu acho que a maioria já sabe ir no banheiro sozinho. Então, assim, quando eu mudo, né, por exemplo, eu pergunto aqui assim, ó, can she open the door? É uma permissão também, tá? Normalmente, o can you é que é pedido, porque você está falando com a pessoa. Can you close the books? Can you speak now? Can you turn the page? E assim vai. Então, eu estou fazendo um pedido. O resto é tudo com relação à permissão. E aí, a gente chega na última situação. Enquanto aqui eu estou falando sobre a possibilidade, né? Essa daqui não é questão de possibilidade, é uma questão de probabilidade. Na realidade, ela é uma coisa que a gente fala que é uma dedução lógica. Dedução lógica, só que com relação a um fato negativo. Como assim? Imagina que você entra numa sala de aula e tem um moleque lá de 13 anos na sala. Ele tá na frente segurando o pilô, segurando o giz, sei lá o quê. E aí você entra e olha assim, não, cara, ele é muito jovem. Ele não pode ser o professor, né? Então, você deduz, logicamente, por causa de uma situação, que ele não é o professor. Isso pode ser em várias coisas. Por exemplo, caraca, vi o João ontem. Não, você não pode ter visto o João. Por quê? Porque o João não tá em Paris, ele acabou de mandar foto de lá. O João tá me enganando, safado sem vergonha. Mas é a ideia da dedução lógica. Então, a dedução lógica, quando negativa, eu vou usar sempre o can't. Mas isso não quer dizer que eu não posso usar o can't no resto. Eu posso falar que eu não sei nadar. Por exemplo, I cannot swim. Eu posso escrever assim, ó, grudadinho um N com o outro, ó. Grudadinho. Ou eu posso fazer a parte contracta. Mas o can eu não vou poder separar, tá, gente? Eu só posso usar assim ou grudadinho um N com N. Que aí, como diz a filha de uma amiga minha, vira um N de 4 pernas, basicamente, né? Porque tem um N de 3 pernas, que é o M. Tadinha, ela tem 5 anos, né? Deixa quieto, 5, 6. Coisa assim. Então, o can, basicamente, é possibilidade, permissão, habilidade, pedido e dedução lógica. São essas 5 situações que eu tenho para usar o can. E aí, o que acontece? A gente tem um carinha que vai junto com o can. Por que ele vai junto com o can? Porque ele tem uma relação com o can, uma relação assim, tipo, presente, passado, passado, presente, né? Que é o could. O que é o could? O could, basicamente, ele é o passado de can. Passado de can. A gente vai ver que tem muitos verbos modais que eles têm essa relação entre eles, presente e passado. O could é o passado de can. Então, algumas situações que eu vou usar o could ao invés do can. Por exemplo, se eu estou falando de uma habilidade do meu passado. Quando eu falo can, eu estou falando de uma habilidade do meu presente. Se eu falo could, eu estou falando de uma habilidade do meu passado. Por exemplo, I could swim fast when I was younger. Ou seja, eu tinha a habilidade de nadar rápido quando eu era mais jovem. Então, aqui eu estou falando de uma habilidade no passado. Outra situação que faz com que o could seja usado e não o can é quando a gente está falando de reported speech. Como assim? Tenho assim, ó, he não, é I, né? É o carinha que está falando. Ele falou assim, ó, I can do the test alone. Então, eu estou falando de discurso direto. Esse daqui. Então, ele me disse, passado, que ele poderia fazer o teste sozinho. Então, quando eu estou falando de reported speech ou discurso indireto, reported speech do can, eu vou usar o could, porque eu tenho que botar num passado atrás. Eu tenho dinheiro. Ela disse que ela tinha dinheiro. Eu sou importante. Ela disse que ela era importante. Então, quando a gente faz essa situação do discurso direto e indireto, quando eu faço o discurso indireto, que é o reported speech, é o da fofoca, eu tenho que usar o could no lugar de can. Beleza? Continuando.
Eu tenho uma situação em português que eu falo assim, can I open the door? Can you close the window? Permissão, pedido, não é? E quando eu falo o could you close the window? Could I open the door? É a mesma coisa se fosse em português assim. Você pode abrir a porta? Can. Você poderia abrir a porta? Could. Então, essa ideia, ó, can you open the door? Eu tô fazendo uma situação de pedido, que a gente chama em inglês de request. Já o could I talk to you? Eu tô falando uma questão de permissão. E aí o que acontece? Quando eu uso o could ao invés do can, eu tô fazendo, como disse um aluno uma vez minha, um pedido mais bonitinho. Não é que seja um pedido formal, não é. Você em português fala isso. Você poderia fazer esse favor pra mim? É quando você quer fazer uma gracinha, sabe? Pedir pra pessoa assim com carinho, com amor, com tenderness. Então, é basicamente isso. Então, quando eu falo could you, ao invés de can you, eu tô fazendo essa diferença do pode pro poderia, que dá um ar mais de delicadeza. Não delicadeza no sentido... Vocês entenderam? Mas delicadeza no sentido de você ser delicado com a pessoa, você não ser grosseiro, né? Tudo bem que no Brasil abre a porta aí, né? Fecha a porta aí. Aí, vem aqui, quero falar contigo. Mas, um pouquinho de educação, né? Não faz mal a ninguém. E aí, o que acontece? Assim como eu falei do can, eu tô falando questão de possibilidade, o could também é, tá? E o could, ele tem também uma questão de possibilidade quando eu tô falando sobre uma questão imaginária. Como assim? A gente vai ver na próxima aula a questão da if clause, que são as if clauses. Ah, como é que fala if clause em português? Esqueci. Condicionais. São as condicionais. Ou seja, se eu fizesse isso, eu faria aquilo. E assim vai. Então, assim, eu tenho duas situações de if clause que eu posso usar o could. A primeira é essa daqui, que é uma questão de hipótese com relação ao meu presente. Hipótese do presente. Como assim? É uma possibilidade do meu presente. Se ele tivesse tempo, ele poderia estudar com você. Ou ele estudaria com você. O que é isso? Ele não tem tempo. Por isso que ele não estuda com você. Mas, hipótese do presente. Mas, se ele tivesse tempo, ele poderia, aí eu tenho uma questão de possibilidade, ele poderia estudar com você. Tá? A hipótese está aqui começando e tem uma consequência que é uma possibilidade. Já de baixo, eu também estou falando com relação à hipótese. Mas é uma hipótese já com relação ao meu passado. Então, essa daqui ainda pode até se concretizar. Você tem uma possibilidade dela se concretizar. Já essa aqui, não. Essa aqui a gente já fala de uma coisa que não dá pra fazer. Só se você tiver, sei lá, uma máquina do tempo, então você volta no tempo, ou uma cabine telefônica do tempo, ou um vira-tempo. Sei lá, né? Aí você pode fazer isso, mas você não pode. Então, he could have died if he hadn't won the seat belt. Ele poderia ter morrido, olha a possibilidade, no passado, se ele não tivesse usado o cinto de segurança. Então, quando a gente faz esse uso do could, a gente está falando sobre hipóteses, tá? É uma possibilidade no presente, uma possibilidade que poderia ter acontecido no passado. Mas é tudo com relação sobre hipóteses, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos parar, dar uma bebedinha de água, fazer um pipi e a gente volta.